Lindezas, como vão vocês? Tudo bem? Tem umas notícias por aí. Ô, gente, tá difícil aguentar, né? Eita época, né, que antecede a eleição. É muita agressividade, muito troca-troca de farpas, né? Que bobagem. O negócio é escolher o melhor para todos, né? É se unir, ficar forte e escolher o melhor para todos, para o país, para o povo de um modo geral, né? Pois é, hoje nós chegamos, vamos vencer a primeira etapa, né? Chegamos ao último trabalho que eu fiz na televisão, que foi Chiquititas. Olha, foi difícil e ao mesmo tempo foi maravilhoso, né? Eu tinha sofrido um acidente vascular cerebral, eu tinha ficado, depois que terminou o véu de noiva, né? Eu fiz uma reforma aqui em casa, mudei a minha vida radicalmente, nós nos separamos, houve uma separação e imediatamente eu sofri o AVC. E aí foram 2 anos de luta, eu com Flávia aqui dentro dessa casa, porque eu não andava, eu não falava, não conseguia, não dirigia, né? E tinha um prognóstico assim de vida muito curta e com qualidade péssima, né? E Flávio desesperado do meu lado, fazendo tudo o que ele podia. E ele fez comigo exatamente o que eu fiz com ele, sabem? Ele me ensinou a andar de novo, ele me ensinou a falar de novo, ele me ajudou em tudo. E eu comecei a dirigir carro automático, não. Como é que chama? Mecânico? Mecânico, câmbio manual. Mecânico. De chegar em ladeira, ele dizia assim, breca, senão você volta. Acelera. E eu aprendi a dirigir de novo também, tudo. Isto demorou quase uns 2 anos, né, meu filho? Foi, quase 2 anos. Então, eu tive acidente vascular em 2011 e eu fiquei apta para a vida de novo, para tudo de novo, em 2013. Mas com um resquício de um certo medo, uma certa fobia por lugares muito movimentados, shoppings, essas coisas, atravessar uma rua com muito movimento, isso eu tinha medo de fazer. Por quê? Porque acidente vascular cerebral é apaga. Apaguei. E eu tinha medo de repente estar no meio de uma avenida com muito trânsito e apagar de novo. Eu tinha medo de apagar num shopping, as pessoas não me socorrerem, me pisotearem, etc. e tal. E isto no decorrer do tempo só que eu fui vencendo, né? E durante todo esse processo de luta que eu tinha aqui dentro para voltar a me reinventar, né? Que não foi fácil, a especulação corria solta. Ela morreu, ela está deformada, ela está andando, ela está entrevada, ela está em cadeira de rodas. E por fim me mataram na rede social. Teve maldade de pessoa dizendo, e aí, fulana foi visitar a Elaine Cristina no hospital? E dizendo coisas que machucavam muito, e todo mundo me telefonando, me contando, e eu ainda não estava recuperada para isso, né? Então tem gente muito maldosa, né? Até amigos que lhe voltam as costas na hora que você precisa. Então eu tinha com certeza meu filho e alguns amigos do coração. Venci a batalha e uma pessoa não especulou sobre como eu estava. Uma pessoa a quem eu agradeço profundamente. Já agradeci no pilotinho que eu fiz lá atrás, antes de começar a gravar, né, essa narrativa e os programas A Arte de Viver para vocês. Iris Abravanel, eu não sou de bajular ninguém. Eu nunca fui na sala de Iris Abravanel na emissora. Nunca conversamos em particular. Sempre nas reuniões de elenco e sempre na frente de pessoas, né? Mas Iris Abravanel se lembrou mais uma vez de mim e disse, chame Elaine para fazer a 3ª fase de Chiquititas. Bonito, né? E eu fui até o SBT, dirigindo sozinha, pela primeira vez, saindo e enfrentando o meu ambiente de trabalho de novo, Buri na minha frente, Reinaldo Buri, a quem eu conheci lá atrás, na TV Excelsior. E voltei a trabalhar com ele em São Paulo, no Rio de Janeiro, em vários lugares, foi quem fez Sim a Moça.
e fiquei muito feliz de vê-lo. Ele disse, bom, Iris pediu para chamar você, tudo bem, está apta para o trabalho, vai aguentar horas de gravação, decorar, etc. e tal. Eu disse, vou, com toda certeza eu vou. Era a terceira fase de Chiquititas e ele me explicou o que era Chiquititas. Uma novela baseada num anônimo argentino, né? De uma autora argentina, que foi para o ar em 1995, fez muito sucesso e fizeram muitos produtos de mochila, disso, daquilo, e CD, e as meninas dançavam, e entrou muito dinheiro para a emissora, e o SBT começou a passar a novela aqui também, né? E fez um contrato com a Telefê, não a produtora que eu fui trabalhar, na época que não deu certo, Antônio Alves, uma outra que faz coisas muito interessantes. E ele fez um contrato com a Telefê, dizendo que ele podia reprisar a novela aqui, né? Flávia Monteiro fazia lá, Flavinha, que fez Pantanal comigo, e tinha feito um trabalho anterior também dançando e mostrando, esbanjando o talento, coisa que ela não pôde fazer em Pantanal. Muito bem. E ele, no contrato constava também que ele teria direito de fazer uma versão brasileira, né? Com atrizinhas brasileiras, crianças brasileiras, e aqui no SBT. E foi o que foi feito de 1995, passou mais uma vez em 97, a produção de lá, e até que 2013 resolveram fazer essa versão brasileira, com Iris Abravanel escrevendo, seguida de vários assistentes, como sempre. Ela tem, a direção geral era de Reinaldo Buri, de Roberto Menezes e de Luiz Antônio Piar. Eu fiquei muito feliz, já tinha trabalhado com todas essas pessoas, gostava muito deles, eu digo, que bom, né? Recomeçar a minha vida, ser produtiva de novo, exercer meu ofício numa emissora que me quer bem e perto de pessoas que eu conheço que também me querem bem. Fui apresentada às crianças e tal, eram muitas, não dá para falar o nome de todas, nem dos personagens, né? E eu faria um personagem, a novela estava fazendo sucesso. O SBT tinha conseguido uma conquista fantástica com um público infanto-juvenil e uma novela infanto-juvenil. Então, pegou para si um público abocanhou, né? Que a Globo ainda não tinha, que a Record não tinha, etc. e tal. E está até hoje, né? Fazendo infantos juvenis com muito sucesso. Bom, e estava ganhando dinheiro com mochilas, com esse negócio de lancheirinhas, enfim, vários objetos que foram confeccionados com as caras das menininhas canecas e tal, e elas dançavam, elas cantavam, saltitantes, muito bonitinhas e tal, e estavam fazendo sucesso, estavam alcançando 10, 11 de Ibope, que para o SBT naquela época era muito bom, né? Principalmente diante dos Ibopes que as outras estavam conseguindo. Então eu ficava ali, né? Estava mais ou menos ali. Muito bem, eu entrei para fazer uma mulher solitária, só tinha uma netinha, a Helena Kronberg, né? E disseram, ela é tida como uma bruxa, uma megera, não se arruma muito, vai usar uniforme. Elaine, você não vai poder vestir roupas bonitas e nem esse cabelo solto, nem se maquiar muito, uma coisinha de nada, só mesmo para a câmera, né? Para não ficar brilhando muito, o suorzinho do rosto e tal. Eu digo, tudo bem, não tem problema, né? Eu estava meio abatidinha, meio caidinha, evidente, por causa de todo esse processo, né, que eu tinha passado. E eu digo, vamos lá, vamos à luta. E então o personagem me foi apresentado assim, mas eu digo, não, eu quero saber quem é ela, né? O que aconteceu com ela até chegar aqui, me foi dito. O filho estava dirigindo o carro com a mulher, né? A criança estava com ela, com Helena, sofreram um acidente e os dois morreram. Ela ficou apavorada, porque a única coisa que ela passou a ter na vida era a Lúcia, era aquela menina. Então deu um surto, ela surtou com a morte dos dois que ela amava, né? E ela resolveu trancafiar a criança dentro de casa. Ela ensinava a criança a ler, ensinava a criança a escrever, tudo.
E a criança foi crescendo solitária, prisioneira dela. Ela trancava dentro de casa, eu saía com ela, né? Para onde ia, levava a menina, mas rapidamente assim, e não queria que ninguém chegasse muito perto. Era como se fosse um objeto dela. E ela sofria com isso. E é evidente que a menininha estava desesperada, né? E ela é convidada para substituir a Ernestina, que era não é zeladora, é a servente, um tipo de servente do colégio. Esse colégio, ele foi feito por um milionário que construiu, porque ele teve filho com uma empregada, uma colaboradora da casa, e para ninguém desconfiar, ela se escondeu, teve a criança tal, e quando a criança nasceu, ele tomou dela, fez esse colégio e essa filha dele cresceu neste orfanato. Era a história da garota principal da história, né? Muito bem, testes foram feitos, todas as meninas que participaram desse trabalho fizeram teste. E alguns tinham muito talento, muito talento. Outros não tanto, né? Era uma promessa que não se concluiu, né? Nem na novela. Mas é evidente que eu não vou citar nomes. Mas todos, percebam, todos tinham um jeito de que eles eram sucesso absoluto, puseram na cabecinha deles que eles eram demais, que era uma maravilha, que eles estavam estrelando, que eles eram muito importantes. E para todo lugar que eles iam, na escola, etc. e tal, todo mundo reconhecendo, todo mundo bajulando. Embora tivesse uma psicóloga para trabalhar um pouco com essas crianças, e tudo era feito de acordo com os horários e as necessidades deles, né? Tinha que fazer lição, parava a gravação, tinha que comer, tinha horário para isso, tinha horário para aquilo. E todos os atores veteranos, inclusive eu, que iam entrando nesse percurso, nesse tempo na novela, e fazendo personagens, alguns ficavam mais tempo, outros ficavam menos, outros eram rapidíssimos, tinham que aceitar a carga horária e ficarem à disposição, porque tudo funcionava em torno daquelas crianças. E realmente estavam fazendo sucesso, mas acontecia o quê, né? Subiu na cabeça o sucesso. Então eles eram tão importantes que uma pessoa, como eu, por exemplo, me sentava perto deles, eu era tratada como se eu fosse uma figurante. Eles pisavam no pé da gente, sabe? Eles cumprimentavam muito assim, en passant. Não queriam saber, eles eram o grande sucesso da novela. Isso deixava a gente, de uma certa forma, muito constrangido. Por quê? Porque você aprendeu tanto, porque você doou tanto, porque você trabalhou tanto, né? E, de repente, tratarem essas pessoinhas que precisam ter conhecimento do que é a profissão e respeito por quem já vivenciou tanto, né? Aquele clima de televisão, de teatro, a profissão em si, né? Que deviam respeito a essas pessoas, não. E mesmo as mães, elas eram muito... Nossa, o meu filho é um sucesso, o meu filho é maravilhoso. Não estou falando mal de ninguém em particular. Era o que nós, veteranos, sentíamos. Evidente que cada um sente de uma forma também, né? Tinham aqueles que já trabalhavam há muito mais tempo do que eu, que estavam acostumados com essas pessoinhas desde o princípio, então foram se adaptando a toda essa situação. Mas eu, que peguei o trem andando, eu digo, cara, o que é isto? Meu Deus, se essas pessoas não trabalharem nunca mais, só fizerem isso, vão pirar. Como muitos atores, Flávio, americanos piraram, né? Isso é muito comum, mas na indústria do entretenimento norte-americano, a gente tem essa questão das crianças prodígio, né? Que são meninos e meninas que durante um tempo curto fazem um sucesso estrondoso e aí depois eles não são mais absorvidos por essa indústria e muitos caem na bebida, Sim. na droga Sim. E infelizmente tem alguns que até se suicidam. Se suicidam, não aguentam. É terrível, isso é terrível. E eu pensava em toda essa situação e ao mesmo tempo que eu sentia dó, né?
que eu digo, meu Deus, estão indo por um caminho que é muito perigoso. Isso não é legal que aconteça, né? Os pais, a psicóloga, a emissora, a produção, tudo está paparicando demais, né? Estão endeusando essas criaturas, né? E não estão ensinando para elas bons modos e educação e como é que se trata, como é que se age nos bastidores, né? Que um dia você faz sucesso, que um dia você faz fracasso, né? Que nem tudo é rosas todos os dias. Então, elas estavam absolutamente deslumbradas. E para mim foi muito difícil, porque eu vinha com uma carga física de um esforço brutal, né, Flávio? Descomunal para poder superar tudo que eu tinha passado e para poder ficar feliz dentro do meu ambiente de trabalho de novo, né? E eu fazia de tudo para me adaptar. Mas, por exemplo, na maquiagem não se podia ficar evidente, porque tinham 3 cadeiras para cabelo, 3 cadeiras para maquiagem. E elas eram num número muito grande, então todo mundo tinha que maquiar, todo mundo tinha que pintar, todo mundo tinha que trocar penteado, todo mundo tinha que fazer. E a gente ia ficando assim, a gente se aprontava e ficava esperando, né? Porque as estrelas tinham que se preparar. E aí você ia para um camarim delas, né? Tínhamos o nosso, que nós não podíamos ficar, eu não tinha nem armário para deixar minha bolsa, estava tudo ocupado. Aí a Carla Fioroni, que saiu, o personagem dela, foi viajar, porque tinha acontecido alguma coisa com a irmã gêmea dela, e a Helena entrou para substituí-la temporariamente, enquanto ela estava ausente, né? Então, Carlinha, a camareira disse, Elaine, não tem um armário para guardar as coisas dela, chave de carro, essas coisas. Eu falei, não, fica com o meu, pelo amor de Deus. Já tinha candidato, né? O armário dela já tinha algumas coisas dentro, mas a camareira disse, não, esse armário fica com a Elaine, por favor. Ela tem coisas e precisa, né, ter tudo embaixo de chave enquanto ela grava. E aí eu não tinha onde ficar, porque era o camarim das crianças, uma salinha muito pequena com um sofazinho aqui, outro sofazinho aqui, não, aqui, ali tinha a porta do camarim, e aqui elas entravam, e você estava sentada na poltrona aqui, do lado da porta, tira o pé, porque senão teu pé ia, tua perna ia, né? Jum, jum, e jogavam, e se jogavam no chão, e batiam texto, e riam, e cantavam, e faziam, e aconteciam, e a gente lá assim. Eu digo, meu Deus, mas não tem uma sala para os atores veteranos, para as pessoas que entram para fazer os personagens, dar suporte, né? Para tudo isso. E as mães ficavam num tipo de tenda armada no fundo da emissora, com computador, com televisão, com todo conforto, né? Na hora da alimentação se encontravam com as crianças e necessitavam realmente ficar na emissora, porque as crianças eram pequenas, eram menores, não podiam ficar sem os pais, né? E ficavam lá. Bom, enfim, nós tivemos, eu pessoalmente senti muito esse problema. Porque eu dizia, por que a produção não chama atenção, não fala para essas pessoas, né? Uma delas, uma vez, eu vou contar para vocês, ela sentou perto de mim e disse assim, oi, oi, tudo bem? Pode me responder umas perguntas? Depende da pergunta que você me fizer. Talvez possa. Sobre. Me disseram que você fez muito sucesso? O quais? Falei, olha, meu amor, você não era nascida. Eu acho melhor você perguntar para sua mãe, para sua avó, para sua tia, né? Diz meu nome e diz assim, vocês assistiram as novelas? Vocês gostaram? Ela fazia sucesso? Fica mais fácil do que você perguntar isso para mim. Porque por mais que eu responda para você, você não vai entender. Você não assistiu, você não viu, você não ouviu falar. E olha o tom que você está usando comigo, né? Então eu não vou lhe responder. Pergunte para sua família. Provavelmente eles me conheçam. Acho que sim. Encerramos ali. Então tinha essas coisinhas que elas foram ficando meio ressabiadas comigo, principalmente por causa do personagem. Porque a Helena era uma mulher sofrida e evidentemente que eu não fiz o estereótipo, né? Ela chegou até a se vestir de bruxa,
porque as crianças sonhavam com ela como uma bruxa, mexendo no caldeirão, fazendo e acontecendo. Eu não fiz o estereótipo, né? Eu humanizei essa mulher. Então ela sofria muito por causa daquela criança, da Lúcia, da netinha dela. Bom, descobriam a existência da Lúcia, passavam a perseguir a Helena, passavam a invadir a casa, fazia acontecer, e a Helena revidava contra as crianças, principalmente o Neco, que adorava a Lúcia e ficou assim, um amiguinho da vida dela. Estão festejando o quê? Tem Sei fogos lá, aqui estourando. Festa junina foi mês passado, né? Deve ser jogo de futebol, provavelmente. Né? Pode ser, não sei se está rolando algum jogo hoje. Deve ser. Então, o Neco se tornou amigo da Lúcia e a Lúcia dava umas escapadinhas e voltava e pulava a janela, fazia acontecendo. E a Helena desesperada. Muito bem. Esse personagem começou a crescer. A Helena. Gostaram da Helena? E a Ernestina demorou um bocado de tempo para voltar. Né? E quando ela voltou, a Helena continuou no orfanato. Porque gostaram da Helena, porque gostaram do meu trabalho, porque eu estava apta no exercício da minha profissão. E o personagem ficou até o final da novela, quase um ano, acho que uns 9 meses mais ou menos. O que para mim foi ótimo, mas percebam. Aí eu tinha que dirigir, né, sozinha, eu tinha que ir até a emissora, pegar em Anguera, pegar a estrada, dirigir de noite de volta, às vezes tarde da noite. E eu dei conta, com medo que vocês não podem imaginar, né? Digo, meu Deus, esse carro de repente quebra, fura um pneu, acontece alguma coisa, o que eu faço aqui sozinha? Fá, vem me buscar. Né? Então, e o Flávio trabalhando e telefonando, e eu estava sempre atenta ao telefone, não quando eu estava em cena, mas ele dizia, está tudo bem, você está bem? Está tudo em cima, quer alguma ajuda? Preciso ir aí? Não, meu filho, está tudo em ordem. Né? E eu fui vencendo todos os obstáculos e, infelizmente, aconteceu um fato muito desagradável. A Ernestina tinha uma irmã gêmea na história, se ausentou, e eu entrei para substituí-la, e eu fui indicação da Iris. Claro que Buri me chamou na hora. A novela tinham 3 diretores, tinha o Roberto Menezes, o Piá, e tinha um assistente, Mariano, eu não me lembro, desculpa, o sobrenome dele. Li até a sinopsinha, peguei, mas já esqueci, eu tenho dificuldade para nome, vocês já sabem disso. E eu tenho a impressão de que ele queria escalar uma outra pessoa. Mas a Iris Abravanel tinha me chamado e acertado comigo. Então, ele já tinha trabalhado comigo no Rio de Janeiro, ele já tinha trabalhado comigo aqui em São Paulo, tinha feito a novela anterior, e ele resolveu começar a apertar o parafuso contra mim. E um dia, ele sabia do meu evento vascular, ele sabia de tudo, né? E eu não podia correr, né, para não poder perder o equilíbrio. Eu ando perfeitamente muito bem, mas se tiver que correr, eu até hoje tenho uma certa dificuldade, porque você tem que ter muito equilíbrio para correr, né? Ele me fez subir uma escada, mas voando, correndo. E quando você grava, a imagem ela é assistida em várias salas da emissora. Eu tenho consciência disso. Há quantos anos eu trabalho nisso? Quando ele marcou a cena, eu sabia que eu estava em várias salas. Eu digo, não, tudo bem. Né? Eu podia ter dito, olha, eu não posso fazer isso, porque eu não posso correr, eu posso subir a escada. Correr na velocidade que você está querendo, não. Eu fiquei quieta, eu digo, eu vou fazer. O outro diretor me olhou, ficou assim para mim, eu fiz assim para ele, que estava tudo bem. Os câmeras atentos, meus amigos câmeras, sabem? Na hora de gravar, gravando, eu fui com tudo, caí de joelho, me machuquei. Paf! O outro diretor, os câmeras tiraram o fone, vieram correndo, Elaine, me levantaram e o outro diretor disse, minha querida, desculpa, eu esqueci de falar para ele que você estava com o joelho machucado. Querido, ele sabia que a minha imagem também estava nas outras salas. Aí ele falou assim, não, vamos mudar uma marcação, então em vez de subir,
você vem para cá? Eu digo, não, eu vou subir. Realmente, meu joelho está machucado. Agora piorou. Mas eu vou subir essa escada. Aí ele olhou para mim e falou assim, vai, se vou, eu vou subir essa escada. Tudo bem? Então vamos lá, gravando. Vai, Elaine. Quando eu cheguei lá em cima, gente, a língua estava para fora. Eu olhei para baixo e disse, eu não acredito. Eu tinha conseguido. Então eu venci ainda etapas, né? Só que de repente eu queria um cantinho para descansar um pouco a minha cabeça. Para ficar quietinha. E não tinha como, não tinha onde ficar. Não tinha um lugar para os atores veteranos ficarem. Às vezes nós ficávamos nos bancos de madeira da cozinha, em volta da mesa onde as crianças faziam a refeição. Mas não tinha uma poltrona, não tinha nada. Aí um dia a camareira disse, Elaine, tem um sofazinho lá embaixo das roupas. Um acervo de roupa, que guardava tudo. As roupas todas penduradas e um... Falei, me deixa ficar aqui. Quando eles me chamarem, você me chama. E eu ia para lá e ficava quietinha, escondidinha. Meu texto estava estudado, estava tudo bem. Eu ficava sozinha embaixo daquelas roupas todas. Ninguém soube disso. Aí um dia eu estava vestida de bruxa, eu tinha posto umas unhas. E esse diretor tinha uma determinada cena que ele me marcou. A cadeira foi para trás, eu escorreguei, bati as unhas na mesa e duas soltaram. E eu fiquei preocupada, porque ia aparecer, eram garras, né, de bruxa. E eu olhei e aí alguém deu a deixa e eu falei depois. De repente eu ouço assim no estúdio, o que aconteceu? Fala com ela aí, como é que é o nome dessa aí? Como é que é o nome dela? Gente, ele estava se referindo a mim. O câmera disse, o nome dela é Elaine Cristina. Você ainda não conhece? Aí eu falei, tudo bem, tá tudo bem. Para todos os meus câmeras, meus amigos. Terminei de gravar, me aprontei, me arrumei, subi até a sala do Reinaldo Buri. Eu disse, Buri, está acontecendo isto no estúdio. Eu não sei por que razão. Me dava muito bem na novela anterior, não sei o que está acontecendo. Talvez ele quisesse pôr uma outra pessoa, ou ele não gostou da Iris ter me indicado. Eu gostaria que você falasse com a Iris, é melhor eu sair da novela. Porque eu não tenho condições emocionais de aguentar esse tipo de coisa. Aí o Buri disse para mim, me dá até amanhã. É uma peça fundamental no meu esquema, evidentemente, mas eu vou procurar solucionar de uma forma que isto pare com você. Eu digo, tudo bem, você grava amanhã? Sim, gravo. Eu gravo amanhã. Quando eu cheguei na emissora no dia seguinte, essa pessoa veio até mim na maquiagem e todo mundo, os maquiadores, todo mundo presenciando aquela coisa que ele fazia comigo que não tinha razão de ser, né? Eu dava bem com todo mundo. Eu só fazia essa ressalva quanto às crianças, que elas deviam ser orientadas. Aí ele chegou para mim e disse, você foi reclamar de mim? Não, não fui reclamar de você. Eu fui para pedir para sair da novela. Porque assim você fique à vontade, ponha quem você quiser. Porque eu não estou aqui, por favor, eu não posso ficar nervosa. Então, calma com o que você vai falar. Aí ele disse, não, o que eu vou falar é rápido. Porque você teve essa coisa aí e você está tendo visões e inventando coisas que não acontecem. Você devia procurar um médico, porque eu não fiz nada para você. E você disse que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Coisa assim. Pelo amor de Deus, absolutamente, eu nunca fiz nada. Aí a maquiadora estava do meu lado, ela disse, eu sou testemunha, você faz todos os dias. Que isso? Não é a cabeça dela, não, é você. Ele falou, bom, mas então, tudo bem, de hoje em diante você não terá mais o problema, porque pediram para eu não dirigir mais as suas cenas. As suas cenas vão ser dirigidas pelo outro diretor e eu nunca mais vou dirigir. Eu digo, acho ótimo. Sucesso para você. Boa sorte. Saiu. E eu nunca mais fui dirigida por essa pessoa.
E o outro diretor se dava muito bem comigo, graças a Deus, gracinha de pessoa, né? E terminou tudo bem nesse sentido. Eu fui até o final sendo dirigida por ele e tal. Às vezes dirigia outras pessoas numa cena onde tinha muita gente, mas não se dirigia a mim, né? E aqui se faz, aqui se paga, né? Nunca fiquei com raiva, nunca desejei mal a ninguém. Porque o que a gente planta, a gente colhe, né? É sempre assim. Pode demorar um pouquinho, pode ser mais rápido, pode ser na hora, mas é ação-reação. Joga a bolinha, ela vem de volta contra você. E quanto às crianças, elas ficaram realmente, por exemplo, elas se davam muito bem com a Carlinha. Como a Carlinha tinha saído e eu tinha entrado para substituir esse personagem, e depois acabei ficando, então eu tenho a impressão de que achavam assim, a Carla não volta por causa dela. E gerou uma certa antipatia, né? Porque gostavam muito daquilo, toda razão, porque a Carla é um doce de pessoa. Vocês não podem imaginar a gracinha de pessoa que ela é. E algumas das crianças ficaram assim com uma predisposição também. E agora, recentemente, quando eu entrei no Instagram, me descobriram, as crianças. Então, o que elas faziam? Elas pegavam as piores fotos que vocês podem imaginar, porque era um personagem, eu estava muito abatidinha por conta de tudo que eu tinha passado. E o personagem também não podia se enfeitar, não podia, era uma pessoa de idade já, né? E então ela não ficava muito bonitinha, né? E aí, toda vez que eu punha fotos bonitas minhas, recentes, né, desse trabalho que nós estamos fazendo aqui e tal, elas iam lá no Chiquititas, pegavam a pior cena onde eu estava fotografando, pior, pegavam, colocavam e marcavam e iam para a minha página e postavam. Eu disse, cara, que isso? Aí uma falava assim para a outra, corre, 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 ela ainda não viu, viraliza, viraliza. Na minha página, gente. Elas me marcavam para poder a foto entrar na minha página, para mexer comigo, para me fazer mal. Aí eu realmente não falei nada nunca. Eu bloqueei todas as páginas de todas as crianças que tentaram fazer isso comigo. Porque eu achava de uma maldade, de uma crueldade sem limite. Eu podia ter denunciado, derrubado as páginas delas. Não é mais, mãe. Essas crianças, na época, elas eram menores de idade, não sei se algumas ainda são. Os E menores, como sim. elas As utilizaram a outras sua já eram imagem, adolescentes. como elas utilizaram a sua imagem sem autorização, Sim. isso pode acarretar um processo contra os pais delas. Não, e principalmente dizendo as coisas que diziam. Exatamente. Aproveita, viraliza. Então, assim, se Não elas, faziam de propósito. se elas não podem responder judicialmente, os pais Os podem. pais podem responder judicialmente. Mas eu nunca tomei essa atitude. É evidente que se a coisa tivesse continuado, ou se tiver alguma coisa semelhante pela frente, eu realmente não posso ficar aguentando esse tipo de coisa, que é uma falta de respeito comigo, né? Mas então Chiquititas foi isto, foi uma maravilha para o SBT, foi uma maravilha na minha vida o convite que Iris me fez. Eu gostei muito de fazer Helena, foi quando eu voltei e me senti plena, né? Ah, meu Deus, estou aqui de volta, estou trabalhando, né? E foi uma decepção relativamente a uma pessoa que eu conheci há algum tempo e que me fez aquelas coisas, né? E depois insinuando que eu não estava bem da cabeça, porque ele não tinha feito nada. E mesmo essa coisas que essas crianças fizeram recentemente no Instagram, foi muito desagradável, né? Mas eu diria para vocês que eu ganhei muito mais do que eu perdi. Ganhei no sentido de me sentir de volta à vida através desse trabalho. Foi muito bom, Chiquititas, na minha vida. E foi já reprisada 2 vezes, né? Chiquititas foi pelo mundo afora, está fazendo muito sucesso, né? E aquelas crianças, as talentosas, eu espero em Deus que elas continuem as suas carreiras, mas que elas coloquem na cabecinha delas que precisa ter respeito pelas pessoas que trabalham nessa profissão, né? Exercem
esse dom de ser ator e que se aprimoraram na teoria, com muito sacrifício, estudando muito, né? Que elas tenham humildade, porque não é assim que se age. Quando eu era criança, eu comecei a fazer rádio com 11 anos, eu comia, eu bebia, olhando para os veteranos para aprender tudo o que eles sabiam. Eu tinha um respeito por eles que vocês não podem imaginar. Tenho até hoje. Até hoje. Se eu contraceno com uma pessoa que tem uma década na minha frente, 2, né? E que eu assisti quando eu era mais nova, ou que eu conheci quando eu era menina, eu quero carregar no colo, gente. Eu dou minha cadeira para sentar, se quiser senta no meu colo, sabe? Se me faz um carinho, nossa, eu fico desmanchada. Maior respeito, tiro meu chapéu. Porque não é fácil esse mundo de glamour. Não é fácil fazer as coisas que a gente faz. E com quanto sacrifício a gente faz. Tenha um pouco de respeito pelas pessoas que já viveram, né? Porque um dia vocês talvez vocês cheguem lá. Espero que cheguem, que façam sucessos, que cheguem lá e que conheçam crianças que tenham respeito por vocês. Ok? Meus amores, nós estamos bolando umas coisas diferentes, eu e Flávio, porque aqui nós encerramos a narrativa sobre a minha carreira em televisão. Evidente que eu tenho ainda peças de teatro, filmes e tal que eu fiz, mas eu não sei ainda direito se eu vou condensar, se eu vou fazer pouco tempo contando todas as peças de teatro e todo o cinema de uma vez só. Eu ainda estou vendo como eu vou fazer isto e nós estamos bolando coisas novas para que vocês possam participar mais diretamente com a gente. Tá? Então, já vocês estão por aí, vocês vão receber notícias nossas. Tá bom? E hoje eu quero pedir mais uma vez, por favor, curtam, né? Deem o like, se inscrevam, toquem o sininho para facilitar a nossa vida. E venham sempre, porque nós estamos de braços abertos para todos vocês. Inclusive, mãe, avisar o pessoal aí que durante a semana a gente vai fazer um post aqui no YouTube, né, para que o próximo programa seja um programa de perguntas e respostas. Ou seja, o pessoal, durante a semana, faz os comentários nesse post, coloca ali as perguntas que eles gostariam que você respondesse. Ok. E aí a gente vai escolher entre 10 e 15 perguntas e no próximo programa você vai responder essas perguntas escolhidas. Entenderam? Então, por favor, vocês façam perguntas pertinentes. E para vocês que ficam me pedindo a piscadinha do Flávio, maior participação do Flávio, ele que vai fazer as perguntas e eu dou as respostas, ok? Ele faz as perguntas. Eu fico sempre escondido aqui atrás da luz, eu tô aqui, ó. Ele aqui, ó, dá piscadinha, piscadinha. Pô, dessa distância vai ser difícil alguém ver eu piscando, ó, tô piscando. Ele piscou, Pronto. ele piscou. Então, Flávio também estará presente neste programa e vai ser muito gostoso. E depois a gente vai falar sobre tudo, né? Evidentemente, quando a gente puder falar mais, porque atualmente estão pondo um band-aid na nossa boca, né? Nós vamos aos poucos falando sobre tudo. Ok, pessoal? Grande beijo no coração de vocês e até o próximo Arte de Viver. Até lá.